Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora, né, continuar a nossa noite de estudos, né? Sempre muito positivo, né? Só que hoje nós temos aqui uma pessoa que vai fazer o estudo para a gente aqui, né? Já está vindo, já sabe como é que é o esquema aqui da interação, tá? Então, eu vou desmaterializar, como você sabe que eu faço, materializo, desmaterializo. Vou materializar aqui agora, olha só. A nossa amiga Thelma Cerqueira, que vai fazer o estudo para a gente hoje. Vou apresentar a Thelma Cerqueira. Como eu estou falando que eu estou muito aparecida aqui no YouTube, eu vou colocar aqui a nossa querida também, Ângela, que vai Opa! apresentar a Thelma para vocês aí, tá ok, pessoal? Isso. Boa noite, pessoal. Ó, o pessoal do Rio de Janeiro já conhece Thelma, né? Thelma é trabalhadora do Rio de Janeiro, né, Thelma? E trabalhadora do Aspinet, mais ou menos na mesma época que eu entrei também. A gente veio lá do Pautalk. Mas a Thelma, no Aspinet, ela trabalhava fora de câmera. Mas ela agora, né? Aqui é a questão, né? Não adianta. Quando o trabalhador né? Trabalho aparece, quando trabalha. Porque ela tem essa questão da câmera em outras frentes de trabalho. Mas ela agora está assumindo conosco aqui, né? O compromisso, né? Que temos todos nós que estamos aqui para divulgar a doutrina espírita pela internet, compromisso de falar de Jesus conforme o nosso querido benfeitor Caio Bachuto sempre nos lembra. Então, a Thelma Cerqueira vai fazer para nós hoje, vai começar, né? Primeira live do Aspinet da Thelma, ela vai trabalhar para nós no capítulo 39 do livro Nosso Lar, ouvindo a senhora Laura. Porém, como sempre fazemos, né? Antes de começar o nosso estudo, tem a nossa preparação, a nossa harmonização. E você vai fazer para nós, Thelma, a leitura e a prece? Vou fazer. Então, ó, muito bem-vinda, tá? Ó, beijinho, vou ficar aqui também, vou desmaterializar agora, tá? E vou ficar aqui te ouvindo, não sei, eu vou olhar os comentários, provavelmente eu vou sair, vou lá para o YouTube ou não. Vamos ver, né? Vou ficar aqui quietinha, tá, meu amor? Muito bem-vinda, bom estudo para todos nós, Deus te abençoe. Amém. Queridos amigos, eu quero dizer que é uma alegria muito grande, é uma satisfação imensa ter a honra de participar dessa equipe Espiritismo Net, e agora fazendo parte da equipe dos estudos. E, como sempre, nós temos que agradecer muito, porque a oportunidade do estudo é para nós mesmos, né? Então, vamos passar, então, a página que nós escolhemos aqui, que é do livro Pão Nosso, a mensagem 45, para nós prepararmos os nossos corações. O título da mensagem é de Emmanuel, Quando Orardes. E ele está falando sobre o versículo que está em Marcos 11, versículo 25, que diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai. Aí vem o comentário, né? A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criança atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração.
Em tais circunstâncias, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade. Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando orardes, e quando estiverdes orando, perdoai. Olha que lição, né, maravilhosa que Jesus vem nos dar através do evangelista Marcos. E nós escolhemos essa lição porque a lição de hoje do nosso capítulo vai falar também desse perdão de almas, né? Então vamos fazer a nossa prece nesse momento, pedindo aos amigos espirituais, aos falangeiros de Caibar Schutel e todos os espíritos que atuam nesse grande projeto de divulgação espírita através da internet. Nós pedimos, Senhor, pedimos a todos esses companheiros que nesse momento abençoe a cada coração que adentrar o nosso estudo, fortaleça-nos nesse propósito de oferecer as reflexões que, conforme o nosso entendimento da lição de hoje, e que possamos, Senhor, nos momentos que estivermos aqui, estarmos felizes, sabendo que escolhemos a melhor parte, que é o Teu Evangelho, o aprendizado, o conhecimento, para crescermos em espírito e em verdade. Fique conosco, Jesus, e com todos esses companheiros que nos envolvem, tanto da equipe, quanto os nossos amigos que estão no chat, e todos aqueles que, após o trabalho, vão ver a gravação, que todos possam receber a Tua paz, Senhor, nesse instante. Graças a Deus, que assim possa ser. Bem, meus amigos, tem muita gente aqui, né? Nós vamos falar rapidamente com vocês, porque é a primeira vez, né? A gente deve, né? Essa saudação, né? A Natália Romero, a Lina, a Glória, que é a trabalhadora daqui, né? Desejando a nós esse momento de estudo, e eu só tenho a agradecer esse amparo, né? Esse acolhimento que estamos recebendo. A Célia Norberto, Lorival, e quem mais? Vera Chagas, Natália Romero também já falamos, Elô Paisano, Maria Vitorino, e quem mais? Lina Calil, que está sempre aí nos estudos, né, Lina? Boa noite a todos. Quem mais? A Ariane Souza, Ana Maria Colombo, Dídima, nossa amiga, companheira de trabalho, né? A Glória nós já falamos, e quem mais? Edna Pereira Guimarães, boa noite. Nossa, tem muita gente, hein? Lúcio Flávio, que é o nosso orientador aqui, né? De todo o trabalho. E vamos lá, Augusto Portugal, Glorita Flor e todos aqueles que adentrarem, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Obrigada pelo esse acolhimento, né? E vamos nós ao estudo, né? Então, hoje, nós vamos estar estudando o capítulo 39, né? Onde nós vamos estar vendo aqui o ensinamento que a dona Laura vai trazer para nós. Mas a gente gosta sempre de fazer aquela lembrança, né, do capítulo anterior, que nós estudamos, foi o Lúcio, né, o Lúcio Flávio, que fez o estudo, muito bom. E nesse capítulo, nós nos lembramos que André Luiz estava conversando, né, com a família ali de Tobias. Tobias estava contando a sua história de quando ele estava encarnado, né, como é que foi
as suas experiências, e agora, no mundo espiritual, ele está convivendo com ele casou novamente aqui, quando encarnado, né? A sua primeira esposa desencarnou, ele casou novamente, e ele agora está no mundo espiritual, e, para surpresa de André Luiz, ele vai conhecer as duas companheiras que vivem ali em família, harmoniosamente, que é a primeira esposa de Tobias, a Hilda, né? E a Luciana, que seria a atual, a esposa atual dele aqui, encarnado, e eles vão conviver agora em harmonia no mundo espiritual, né? Então, André Luiz fica muito intrigado, preocupado com esse conhecimento do que vem ali o Tobias passando para ele, da história dele, né? Ele passa a ficar muito cismado com aquilo tudo, sem conseguir digerir como poderia acontecer aquilo. E ele começa a se colocar no lugar, né? Será que ele entenderia dessa forma, né? E aí ele vai procurar a dona Laura para conversar, e é isso que a gente vai ver hoje nesse capítulo 39, que, na verdade, vai continuar sendo analisado esse episódio, né? Esse cenário que ele encontra ali, e ele vai, então, receber as elucidações da dona Laura. Muito bem. Então, vamos lá. Lúcio, você vai passar ou a gente pode passar? Acho que é eu, né? Então, tá. Então, vamos lá. Então, agora, vamos começar o capítulo 39. Então, o caso Tobias impressionara-me profundamente, isso André Luiz falando, né? Aquela casa alicerçada em princípios novos de união fraterna preocupava-me como um assunto obsidente, ou seja, ele passou a ter aquela ideia ali constante, porque ele, na verdade, não é que ele não aceitasse, mas ele tinha dificuldade, ele teve dificuldade para entender, né, aquela situação ali, os três companheiros convivendo naquela harmonia. E ele começa a fazer esses pensamentos. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre. E avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Ou seja, ele está se colocando lá no lugar, né? Então, ele ainda se sente senhor do lar, né? Ele se sente como o esposo da Zélia que ele deixou, né? Então, ele começa a se perguntar como é que ele agiria nessa situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? E ele admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Quer dizer, ele admite que ele não teria condições de agir como Tobias, e, na verdade, tanto para ele não teria coragem de expor a Zélia, quanto também não conseguiria aceitar a situação, o inverso da situação, né? Porque ele ainda estava percebendo como as questões de acordo com a visão terrestre ainda, né? Então, ele diz que aquelas observações da casa de Tobias torturavam o meu cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que, no dia imediato, deliberei visitar Lísias, no momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. A dona Laura, ela sempre, né, tratava o André Luiz como um filho, né? Então tinha aquela amorosidade entre eles, e ele tinha uma confiança nela por ser uma senhora com maior experiência, né? Então ele lembra logo de buscar a dona Laura para conversar com ela
sobre o assunto. Então, recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei um momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens, né, então ele chega lá na casa da dona Laura, e certamente tem alguém no ambiente, ele espera que as pessoas, né, saiam e ofereçam um ambiente para ele poder falar daquele assunto que, na verdade, para ele era constrangedor, né? Então, quando os jovens se ausentam a caminho de entretenimentos habituais, ele diz que expôs à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ele estava assim, meio sem jeito, né? Porque, conforme dissemos, era uma situação constrangedora para ele. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Então, ela acolhe ele ela já percebe, né, a ansiedade dele diante da situação, que não é um problema, mas era uma circunstância diferente. Então, ela diz para ele, né, que ele fez muito bem, porque quando nós temos algo que nos perturba, nós devemos procurar a cooperação amiga, ou seja, buscar um amigo, buscar alguém que tem mais experiência, né? Isso na nossa vida mesmo, né? Para que aquilo seja digerido, aquilo seja esclarecido, porque às vezes duas pessoas pensando, a coisa se dissolve e fica mais fácil de entender, né? Para ver se tem algum comentário aqui, acho que não, né? A Glorita está informando aí que o nosso estudo é interativo, então participe, viu, gente? É a nossa primeira vez. Oi? Materializei. Materializou? É só o pessoal aqui, gente, olha. Fala. Não precisem de ficar receosos, porque a Thelma é o primeiro estudo dela, gente. Ela está aqui se ambientando, mas ela já assistiu os estudos da gente aqui, então vocês podem fazer pergunta aí à vontade, né? Se eu não souber responder, o Lúcio responde, a Ângela responde. Nós estamos aqui nos bastidores, né, Thelma? Nós somos em equipe, né? Estamos em equipe. Então, só para lembrar aí, a Ângela aprendeu a materializar, tá vendo? Viu? Não, olha só, a gente está aqui, olha, estamos só assistindo o estudo, mas com certeza a Thelma está participando da ambientação, estamos apoiando ela, com certeza, estamos aqui apoiando, né, o estudo da Thelma, tá? Mas a Thelma, com certeza, qualquer comentário, qualquer situação que seja colocada aí pertinente ao estudo, a Thelma vai trabalhar esse material com vocês, tá, pessoal? Tem dia, Thelma, que eles ficam quietinhos. Ninguém está perguntando, mas ninguém vai colaborar. Você assistiu, né? Ninguém vai falar nada, ninguém vai colaborar. É verdade. Eu pergunto, vocês estão me ouvindo? Eu penso que o pessoal não está me ouvindo, eu penso que eu já caí alguma coisa. Tá? Não, mas vamos lá. Fique à vontade, que não me constrange, não. Pode participar. Aliás, é muito bom quando a gente sente que as pessoas estão participando, parece que estão gostando, né? E se eu não souber responder, for alguma pergunta que eu não saiba, a gente ou vai estudar ou algum de nós respondemos, né? Senão, semana que vem a gente traz comentário, não tem problema. É isso aí. Semana que vem tem mais. Vamos lá. Essa dúvida do André Luiz é muito nossa também. Sim. Isso mostra uma coisa que é interessante, né? Que a gente nota que o plano espiritual superior, eles não jogam a gente na fogueira. Né? É tudo um preparo. Né? Quem já leu o livro, já assistiu o filme, sabe que André Luiz vai visitar a família dele. E, gente, só para lembrar, André Luiz ficou 8 anos, segundo o relato dele, no umbral. Ele colocou isso lá no capítulo 1 ou 2, sei lá, um negócio assim. Né? Já tem agora um tempinho que ele fez o tratamento e está trabalhando em nosso lar. Então, vamos colocar que passou mais 1 ano aí, por exemplo. Né? Mas eu acho muito curioso, o Thelma, ele colocar
me sinto dono do lar. Pois é, ele já estava lá no mundo espiritual há algum tempo, né? Conforme você falou aí, ele passou 8 anos no umbral, mas agora ele já está trabalhando nas câmeras de retificação, né? Mas as dúvidas continuam, não é de um momento para o outro que nós aprendemos, que nós começamos a entender, e a dona Laura vai falar isso para ele, né? Que a gente tem que ir devagar, né? Então, é só para a gente ir lembrando e reposicionar nossa mente a situação de André Luiz, né? A gente fala assim, que absurdo, né? Sentir dono do lar. Gente, nós também nos sentimos. Mas esse apego é normal, né? É. Verdade. Isso aí, minha querida. Então, já. Então é isso. Ele, conforme o Lúcio está lembrando, né? Ele ainda está com esses sentimentos, como todos nós poderíamos estar se nós colocássemos no lugar, né? Então é por isso que a dona Laura está assim muito generosa com ele, porque ela entende, como ela tem maior experiência, ela entende que é possível que ele esteja realmente pensando assim, porque a gente não muda de uma hora para outra, né? As coisas vão devagar. E isso é um aprendizado. No mundo espiritual, nós conseguimos aprender muito mais do que quando estamos encarnados, né? Porque a nossa percepção é mais ampla, mas mesmo assim é gradual, né? Então, conforme a gente estava falando, ela disse para ele, né, que foi muito bom ele procurar ela, porque nesse momento que nós temos dúvida, é muito bom nós termos alguém para nos dirigir, para um conselho, né? E a Lina está colocando aqui, que é muito bom ter alguém, um amigo para se abrir, não é verdade? Para falar abertamente o que vai no nosso coração, ou mesmo para pedir uma ajuda, né? Uma ideia, uma explicação, um conselho, isso é muito bom, né? Então, vamos continuar aqui. Então, depois de ligeira pausa, ela continua. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. Então, para ela, era uma coisa que isso não era novidade, isso acontece muito no mundo espiritual, né? Esses liames espirituais, essas afeições de espíritos que se ligam, né? Que se afinam. Então, para ela, não tinha novidade nenhuma, mas ele ainda está pensando ali, quieto, ouvindo ela, mas pensando, porque ele vai dizer, olha, mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Ele fala assim, né, com ela, como sempre se diz, mas é uma situação, né, diferente para nós. Então, olha só o que ela vai dizer. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Ou seja, quando nós olhamos pelo prisma material, realmente nós chegamos até escandalizar, a nos escandalizar, né? Se fosse aqui na Terra, nós chegássemos a saber dessa situação, talvez ficaríamos escandalizados, porque poderíamos até pensar que fosse aquele caso de poligamia, né, que a gente sabe que são, o Livro dos Espíritos traz os conceitos para nós, e a gente sabe que a poligamia é um estado onde envolve o quê? As emoções físicas, as paixões, as situações que envolvem o amor físico, né? A sensualidade, mas, nesse caso, analisando pelo lado espiritual e vendo essas ligações no mundo espiritual, não é assim, né? Emmanuel vai até falar no livro Sexo e Vida e Sexo, né? Sobre isso, que ele fala aqui nós até separamos aqui quando ele fala do casamento. Ah, não, é na anterior, que eu marquei aqui,
ele vem falar assim, olha, quando ele fala do casamento, exatamente, ele fala assim, olha, nos planos, indubitavelmente, indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame, quer dizer, a união entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Então, no prosseguir aqui do desenvolvimento que ele faz a respeito disso, ele diz que na Terra, um dia vai acontecer isso. Nós vamos enxergar dessa forma os nossos relacionamentos, né? Através de quê? Da fraternidade. E aí ela completa esse pensamento dela, dizendo que, nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida, ou seja, a vida continua, tanto aqui para nós que ficamos na Terra, quanto no mundo espiritual, né? Os espíritos se afinam, se harmonizam, buscam os laços, né? A companhia daqueles que com eles se afinam. Então, ela diz, se atravessarmos longa escala da animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Ela está falando aqui da evolução, ainda há pouco até o Lúcio estava falando sobre isso no outro estudo, né? A questão da nossa caminhada evolutiva. Nós viemos lá de várias escalas evolutivas, e isso demora eras. Então, nós saímos da animalidade para a humanidade, mas trazemos ainda nesse percurso os nossos instintos ainda embrutecidos, né? Trazemos as nossas emoções e sensações que vai aos poucos se harmonizando, evoluindo, progredindo de acordo com cada individualidade. Então, ela diz, é justo que essa animalidade, ou seja, esse primarismo que nós trazemos, não desapareça de um dia para o outro. Né? Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. Então, nós vamos nessa caminhada por muitos e muitos séculos nesse progresso dos nossos sentimentos, né? Vamos educando os nossos sentimentos através das nossas várias encarnações, das nossas várias existências, né? O Lorival Santos está dizendo, contagem do tempo num plano e no outro. Eu não sei a que momento que você falou isso, mas acho que foi em alguma colocação anterior, né? E a Lina também coloca aqui alguma coisa, a gente vai falando de acordo com o que nós formos lendo aqui, para não sairmos do nosso foco aqui, tá? Tá, ela está dizendo que casou 3 vezes, né? E os 3 já são desencarnados. Já estão desencarnados, né, Lina? Pois é, quando você chegar no mundo espiritual também, se eles estiverem lá, há a possibilidade, né, de estarem reunidos, trabalhando essa fraternidade, essa solidariedade que a gente sabe, né, através dessa possibilidade que Deus nos favorece. Porque é para isso, né? Nós, às vezes, não pensamos. Você falou agora nessa questão dos 3 casamentos, né? A gente passa pela existência sem entender o objetivo do casamento, ou seja, o objetivo das nossas relações, dos nossos relacionamentos, das nossas famílias, né? Porque se a gente for lá ver o que é o casamento? O casamento é a união permanente de 2 seres. Para quê? Para nós aprendermos a desenvolver esse amor, né? Aquele amor que Jesus nos ensinou. O amor de alma, né? Trabalhando. Isso demora muito, porque nós somos, na maioria das vezes, nós reencarnamos perto de quem? Junto de quem? Dos nossos desafetos, né? Então, o casamento é um desses processos que Kardec vai dizer lá naquele comentário da questão 696, ele vai dizer que o casamento
estabelece, né, a solidariedade fraterna, porque ele é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Então, o objetivo do casamento, o objetivo de nós estarmos junto com os nossos companheiros, né, de jornada, de caminhada, é justamente nós estarmos desenvolvendo o amor. Ainda há pouco nós estávamos numa live que fala do Espiritismo ontem e hoje, e escutamos lá a mensagem, passa um vídeo lá do Chico Xavier, então ele psicografa nessa live uma mensagem da Maria Dolores, que nós até fomos buscar a mensagem, copiamos, no final der tempo a gente lê, que vem falando das construções do amor, que nós começamos a edificar através dos nossos relacionamentos. Veja que bonito, né? Então, essas construções é que vão fazer parte da nossa caminhada, agora e futuramente muito mais. Então, é muito lindo nós conhecermos sobre esse assunto que André Luiz vem falando nesse capítulo, porque é um capítulo muito rico, de muito aprendizado para nós no aqui e agora, nessa caminhada, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para a gente falar. Bom, vamos lá, continuar então, né? Pessoal, tá bom o estudo? Vocês estão gostando? Tá dando para entender direitinho? Acredito que sim, né? Qualquer coisa, coloque aí. Bom, então vamos para o outro. Então, ela continua a explicação, né? O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Olha só que coisa rica e atual, né? Esse livro, ele foi escrito, se não me engano, em 1949, por aí, não é? Se o Lúcio puder dizer para nós, ou a Ângela, não nos lembramos, mas essa 43. é. Quanto? 1943. 44. Acabei de olhar aqui. Tá. 1944. Ele foi entregue lá para a FEB e tal. Primeira metade do século passado. Pois é. E olha que atualidade, né? Porque muito. A gente vê atualmente a banalização do sexo, né? A sensualidade. Tudo vai desabrochar na questão da sensualidade, como mudando todo o objetivo dessa faculdade divina que Deus nos doou. Deus nos doou dessa faculdade divina. Então, ela diz que o sexo participa do patrimônio, olha só, patrimônio, uma herança de faculdades divinas que demoramos a compreender. Então, já passou esse tempo todo, né? E nós estamos ainda começando, né, a entender. Muitos de nós tendo o primeiro contato com esses esclarecimentos, né? Vislumbrando para nós a responsabilidade com os nossos relacionamentos. E nós até separamos aqui um trechinho também, que vem dizendo, nesse mesmo livro Vida e Sexo, né, que o Emmanuel vem dizendo para nós que, à medida que a individualidade evolui, quer dizer, à medida que o espírito evolui, passa a compreender que a energia sexual, que o sexo é energia sexual, né, envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação. Então, à medida que nós vamos tomando conhecimento dessa verdade, nós vamos tendo oportunidade do discernimento e aplicando essa responsabilidade na nossa vida. E ele diz que é por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que garantam o emprego digno, ou seja, exige de nós a elevação, exige de nós o entendimento, exige de nós a educação, principalmente, né, dos valores morais, para nós lidarmos
com essa questão do patrimônio, que é um patrimônio divino, que Deus colocou nas nossas mãos, e nós estamos utilizando desse patrimônio, e certamente daremos conta um dia, como tudo que a gente usa, né? Tudo que a gente usufrui na nossa vida como encarnados, nós vamos dar depois conta do que fizemos. Então, veja aí a nossa responsabilidade. E é isso que ela está passando para o André Luiz, né? Então, ela diz, não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Quer dizer, não é fácil para ele, até mesmo acredito que para muitos de nós, esse entendimento, né, dessa circunstância que ele tomou conhecimento ali ontem na história, né? Então, ele está um pouco, não perturbado, mas confuso de como ele vai ver, porque os valores dele ainda são diferentes, né? Então, ela diz para ele que é muito comum, é muito normal que ele esteja assim. E essa penetração ali no sentido desse aprofundamento, né, no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande, pela atmosfera de compreensão que se criou entre os personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Então, ela está dizendo que esses companheiros, eles retornaram ao mundo espiritual. É claro que aqui na vida física devem ter enfrentado vários problemas, vários ajustes, né? Várias circunstâncias, trazendo inquietações e tudo mais, mas eles superaram. Ao se reencontrarem, ao se verem no mundo espiritual, eles abriram o entendimento, abriram a compreensão, e o que aconteceu? Eles se reuniram nesse lar harmonioso, não é? Formando essa psicosfera ali de compreensão entre os três companheiros que vivenciaram aqueles dramas terrestres, mas que agora vivem felizes dentro dessa compreensão, porque existiu ali a abnegação, deve ter existido muito perdão, né? Porque a gente, para chegar à compreensão, nós temos que perdoar, né? E ela diz que nem todos conseguem, nem todos nós, ou todos os espíritos que estão no mundo espiritual, conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Lembrando que não tem tanto tempo assim que eles estão ali reunidos. Né? Oi. Só lembrando, né? Tobias era casado com a dona Hilda. Uhum. No nascimento do segundo filho, a dona Hilda desencarnou. Certo. Né? Aí depois entrou a Luciana, depois de um ano mais ou menos. E quem quiser ver tudo isso que a Thelma acabou de falar, sobre as dificuldades, a readaptação, o vencimento, ela chama de ciúme inferior, né? De ciúme inferior, está nos 2 estudos anteriores, tá? Exatamente. Na nossa playlist aí. E foi muito linda aquela colocação ali, onde ela recebe a visita da avó, né, que dá um esclarecimento maravilhoso para ela e faz ela pensar, né, na atitude que ela estava tendo em relação a Luciana. Nós não estamos voltando muito lá para a gente caminhar um pouquinho, mas foi muito bom o Lúcio trazer essa colaboração. Só para lembrar, porque as pessoas assistem, né? Aqui, tá tudo para trás aí, tá? É verdade. Então, vale a pena a gente ir lá na nossa playlist e ver o capítulo 38, para a gente analisar e aproveitar melhor o que a dona Laura vem trazendo agora, porque ela traz ali o conceito de casamento, por isso que nós tocamos aqui na questão do casamento, né? Então, os casamentos na Terra, porque os casamentos na Terra, vamos lembrar, né, Lúcio, que não são casamentos de almas afins. A maioria dos casamentos, né, eles são casamentos de prova, porque nós estamos, né, precisando de passar pelas provas.
Então, e a gente vai ver lá mais no final desse capítulo o porquê que nós vivemos nesses casamentos de provas, não só os casamentos de provas, mas todas as dificuldades que nós enfrentamos na nossa família, né? Na família que são reunidos ali os corações que têm necessidade de estarem juntos, né? Então, ela diz... Deixa eu só fazer um comentário aqui, rapidinho. Com certeza. Eu soube que a Neide, foi a Neide que colocou, que nunca casou e fala sobre homossexualismo. Olha, embora não seja aqui do tema, que André Luiz não vai entrar nesse tema, a gente lembra o seguinte, qualquer situação na Terra, afinidade é o objetivo. Construir afeto, gente. Não interessa se é homossexual, se não é, não interessa. Não interessa. A gente às vezes tem um preconceito com relação a isso, a gente precisa aprender a vencer. Né? Todos nós somos filhos de Deus. Mas por que eu nasci desse jeito? Gente, necessidade evolutiva, simples assim. Okay? Foi bom você tocar nesse assunto, Flávio, que eu até tinha anotado aqui e passou. É tanta coisa, é tanta riqueza. Não, é muita riqueza. Nossa, mãe, você está indo muito bem, viu, Thelma? Que a gente fica, sabe, dava para ficar nas primeiras páginas 2 dias aí conversando, né? Mas olha só, essa questão do casamento, que vem dizendo ali no Livro dos Espíritos, a união de 2 seres, não está dizendo 2 seres, homem e mulher, não, 2 seres, porque o espírito não tem sexo, né? Então, são 2 seres que se amam. Hoje em dia, muito mais, quando a gente fala em casamento, a gente tem que respeitar a questão, não estamos falando de formas nem regras, estamos falando de afinidade, de fraternidade, de laços de afeto, né? Então, independe, foi a Neide Herbella, né, que perguntou. Então, independe disso, sabe? São almas afins. Então, agora, temos que ter a responsabilidade, o discernimento, né? Para nós utilizarmos desses laços com responsabilidade. Então, quando o Livro dos Espíritos fala de casamento, isso é muito atual, porque hoje em dia a gente sabe que tem vários tipos de casamento, tem vários tipos de família. Então, todos estão albergados nessa grande misericórdia, né, de Deus, tendo oportunidades para a nossa caminhada, né? Então, vamos lá. A hora que você quiser intervir, pode intervir, tá, Lúcio? É bem-vindo. Então, continuando aqui, a gente vai ver que ela continua a explicar. Agora o André Luiz vai falar, né? Bom, ela disse ali, vocês lembram? Ela disse que nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Aí ele vai perguntar, mas temos nisso uma regra geral? Ele começa a ficar preocupado, mas como é que isso acontece? Todo homem e toda mulher que tenham casado mais de uma vez na Terra, né, ele diz, né, quando encarnado, restabelecem aqui no núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido. Então, ele fica preocupado porque a gente sabe que o André Luiz, ele teve algumas experiências, né, fora do casamento. Então, nesse momento, a consciência dele está, de todos os espíritos no mundo espiritual, está mais suscetível, né, mais ampliada. Então, ele logo se recorda, né? Essa consciência, que é o nosso juiz interno, chama ali a ele a responsabilidade, né? Ele quer saber como é que acontece. Todo homem e mulher vão encontrar aqui aqueles, né? Os afetos, porque nós temos responsabilidade com todos aqueles que nós cativamos, com todos aqueles que nós escolhemos ou, né, como é que fala? Fugiu a palavra agora. Permitimos, né, que venham estar conosco. Então, aí a dona Laura esboça assim, um gesto de grande paciência, né, entendimento, porque os espíritos mais elevados têm esse olhar para com os outros, né, e diz para ele, não seja tão radicalista, André.
é indispensável seguir devagar. Então, aí ela começa, né, a deixar que a ansiedade dele não venha atrapalhar o seu entendimento, né? Vamos devagar. Então, ela diz que muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Ora, isso é uma verdade. Quantas pessoas têm os afetos, né? Mas não tem a compreensão, não tem o companheirismo, não tem as afinidades, não tem aquela amizade necessária, né, para que uma relação seja sólida, né? Porque uma vez eu escutei o Divaldo falar, né, que o casamento, ele para se manter, ele precisa de ter amizade, porque essa amizade entre as pessoas que estão unidas ali é que vai estabelecer os liames para fortalecer essa relação mais tarde, porque as coisas modificam, isso a gente está falando no âmbito encarnado, né? A gente envelhece, o outro modifica, o outro, né? Então, se nós temos amizade, nós vamos ter condição de fazer com que essa afeição desenvolva essa compreensão entre esses dois que caminham juntos. E ela diz, não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. Eu achei essa expressão tão bonita, né? As nossas construções vibratórias. E como é que a gente constrói vibratoriamente? Pelo pensamento, né? Aliás, no capítulo 37, nós estudamos lá com a veneranda, né, se não me engano, a questão do pensamento, né? A responsabilidade que nós temos com os nossos pensamentos, com aquilo que nós emitimos. Aliás, nessa lição que nós lemos aqui na abertura, não sei se vocês lembram, ele fala aqui, né, Emmanuel fala que nós estamos, pelo pensamento manifestado na oração, ele fala que nós estamos expedindo, ele fala assim, expedindo mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. Então, são essas construções vibratórias, e isso acontece tanto no âmbito encarnados quanto desencarnados. Nós somos espíritos, né? A diferença só é que o encarnado tem o corpo físico, mas nós somos espíritos da mesma forma. Então, nós temos que ter esse cuidado com os nossos pensamentos, porque a todo momento nós estamos fazendo essas construções vibratórias. Então, ela diz que lá no mundo espiritual, essas construções são muito mais importantes do que as construções que nós fazemos na Terra, porque elas são, aqui na Terra, as nossas construções são envolvidas pelos nossos interesses, né? Interesses materiais, pelas nossas mesmo sentimentos menos evoluídos, né? Que são as nossas paixões, os nossos ciúmes, todas aquelas circunstâncias que muitas vezes dificultam as afeições, dificultam a nós construirmos esse elo, né? Com compreensão, com fraternidade, que é o objetivo das relações. Né? Gente, eu estou falando muito rápido. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui para a gente comentar. A Glorita está dizendo que as explicações estão claras. Tomara. Bom, a Lina está dizendo que devíamos ter acesso a tais conhecimentos desde cedo. Os pais da minha época não tinham essa abertura, né? A igreja punia, os amigos não ajudavam muito, pelo contrário. É verdade, Lina. Mas o que acontece? O conhecimento chega quando nós estamos prontos, né? Ela diz que hoje em dia as posturas e informações já melhoraram muito. É a evolução mesmo. Pois é, as informações que nós temos hoje
atualmente enriquecem muito o conhecimento, né? A própria internet favorece muito, porque nós podemos produzir muito mais estudos, né? Você vê aí esse período que nós estamos tendo de pandemia, o quanto que nos enriqueceu, porque nós temos estudos constantes, né? Nós temos lives, nós temos estudo de livros, como no Espiritismo Net, temos outros canais trazendo tanto conhecimento que isso é uma época que nós estamos tendo assim uma oportunidade muito rica de nos não só ficarmos na intelectualidade, mas se nós estivermos prontos para entender esses ensinamentos, vai nos favorecer muito. E a própria Dona Laura vai falar sobre isso. Não sei se nós vamos chegar até o final, acredito que não, porque já está quase... Como passa rápido, hein? A gente não acredita. Só quando chega aqui, viu, Lúcio e Ângela? Então, vamos lá. Vamos ver se dá para ir mais um pouquinho. Então, a Dona Laura continua dizendo aqui, né, que o caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real. Olha aí a fraternidade aparecendo de novo, né? Como aquela colocação dos espíritos lá no Livro dos Espíritos, aliás, de Allan Kardec, né? E ela diz que por parte das 3 almas interessadas na aquisição do justo conhecimento, ou seja, houve ali o interesse por parte dos 3, que entenderam, né, o verdadeiro sentido da união de almas, o verdadeiro sentido da necessidade de nós nos abrirmos a essa lei da fraternidade, a lei da compreensão, que ancora, né, as afeições. Então, a Dona Laura vai dizer que quem não se adaptar, olha só que coisa bem séria, quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. Então, aqueles espíritos que não se adaptam a essas leis não podem chegar a esses locais, a essas zonas, né? Essas regiões mais evoluídas, né? Porque ela vem dizer para nós que as regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Então, aqueles espíritos que estão envolvidos pelo ódio, pela vingança, pelo desejo de estar buscando, né, a vingança, de estarem ali empedernidos nos sentimentos negativos, geram dores para eles, né? E a gente sabe que o umbral não é uma região circunscrita, ou seja, não existe uma região que foi criada para isso. Ela foi criada, sim, mas pelas emissões mentais. Assim como tem as construções, né, de vibrações positivas, tem as construções de vibrações negativas. Então, esses espíritos que estão ali emitindo essas vibrações desequilibradas através do ódio, do ressentimento, da vingança, de todos esses fatores desequilibrantes, eles geram esse local de sofrimento. E eles não podem ultrapassar essas fronteiras onde reina a fraternidade e a compreensão. E é por isso que há essas regiões de tanto sofrimento, onde nós vamos ver, não sei se todos aqui têm conhecimento da reunião mediúnica, onde nós recebemos esses espíritos que estão cheios desses sentimentos negativos, né, trazendo as suas dores, trazendo as suas histórias dolorosas para serem ajudados com esse contato, né, com os irmãos encarnados, a entenderem melhor o que eles ainda não entenderam até agora, né? Então, a Dona Laura diz que, enquanto se odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas, olha só,
sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. Então, esses espíritos ficam nessas zonas de sofrimento por longos anos, né? E enquanto tem esses sentimentos de ódio, eles se agregam como se fossem através de agulhas magnéticas que vão unindo, né? Ali, formando essa rede de sentimentos, de emoções, de dores, de dramas, né? Tudo ali. Então, ela diz que são muitas criaturas que padecem longos anos. Então, é uma situação para a gente pensar, né? Tudo isso por quê? Porque se esquivam a essa fraternidade legítima, ou seja, não aceitam a modificação. E a gente sabe que nesses lugares, nessas zonas de sofrimento, estão ali constantemente aqueles amigos espirituais, aqueles espíritos superiores que vão ali, né? Todos os dias, né? Isso até é contado, né, nesse livro E a Vida Continua, né? Eles têm algumas equipes que vão diariamente nessas zonas umbralinas com o intuito de levarem a mensagem de Jesus, de falarem do amor, falarem do perdão, fazendo com que esses espíritos que estão nessa condição mental se voltem, né, a essa renovação. E eles não querem, muitos xingam, muitos dizem impropérios, né? Muitos vão e eles de encontro àquelas revoltados com aquelas situações, com aqueles que estão ali buscando fazerem com que eles pudessem serem retirados dali, mas muitos não querem. Então, pelo tipo de sentimento que eles nutrem, eles permanecem nessas zonas. Acho que nós vamos parar nesse parágrafo, nesse slide, né? Semana que vem vai ser continuado, e nós vamos parar aqui, porque já são 22h28, para nós podermos fazer a nossa prece, e antes da prece vamos ver se tem alguma colocação aqui. A Lina diz que... Acho que nós já comentamos isso, exato. Hoje só não estuda quem não quer. Isso aí, que a gente estava falando, né, do que é oferecido. E ela também diz que quem entende essas leis da fraternidade, ainda aqui já tem, né, uma oportunidade do caminho percorrido. Esses espíritos alcançam vibrações elevadas, Tobias, alcançaram, sim, Lorival, eles se propuseram, né, se deixaram envolver por aquela misericórdia que estava sendo oferecida e aproveitaram, né? Bem, meus amigos, eu espero que as minhas palavras tenham sido de clareza, e eu agradeço muito. Obrigada, Glorita, eu agradeço muito a companhia de vocês, obrigada, Ângela e Flávio. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Nós é que agradecemos, querida, nós é que agradecemos. Que esse estudo é maravilhoso. E olha só, bem-vinda à equipe de estudos aqui online, né, Flávio? Bem-vinda, tá? Obrigada. Nós é que agradecemos, muito bom. Exatamente. Você perguntou se estava falando rápido. Quem fala rápido aqui é eu e a Ângela. O Flávio fala mais rápido do que eu. O Flávio me barra. É porque ele é de Belo Horizonte. Muito bom. Assim mesmo. A gente quando a gente lembra, a gente fala mais devagar. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Agora eu vim aqui para escutar você fazer a prece. Tá bom. Para a gente poder vibrar junto, né, Flávio?
Vamos vibrar junto com ela aqui. Vamos lá. Então, agradecer aos amigos espirituais, esses momentos de elevação que tivemos, e que André Luiz e a sua equipe, que hoje é atuante nesse trabalho, que vem trazer tanto esclarecimento para nós, possam nos abençoar a cada dia, para que possamos ser aqueles aprendizes fiéis, colocando esses ensinamentos na nossa vida, onde for possível, no momento que for possível, pedindo a Jesus que nos auxilie a cada momento, para nós sobrepormos as nossas dificuldades, porque todos nós as temos. E as dificuldades não são para a nossa derrota, pelo contrário, são para a nossa vitória, para nos fortalecermos a cada dia. Então, que Jesus, que Caibar Schutel, abençoe a todos, a nossa equipe, a todos os companheiros que estiveram conosco, e muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a vocês aí que estiveram conosco, né? Que bom, muito bom, muito bom. Pessoal, eu vou passar aquele videozinho de novo do Letras que Apontam Estrela e no final estamos encerrando então Encerrada a nossa reunião. Okay? Beijo, beijo, boa noite. A todos. Obrigado pela boa noite. Ó, beijo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Toledo, eu faço parte da equipe de coordenação da campanha Letras que Apontam Estrelas do nosso Conselho Federativo Nacional e tô passando aqui para te convidar para nossa próxima live. Vai ser no dia 25 de abril, às 8 da noite, no horário de Brasília, também pelas redes da Federação Espírita Brasileira e dos nossos parceiros na multiplicação dessa campanha. O tema é Leon Denis diante da mediunidade e quem vai facilitar essa conversa é a nossa amiga Sueli Caldas Schubert. Então, programe-se, salve na sua agenda e participe mandando as suas dúvidas dia 25 de abril, às 8 da noite no horário de Brasília. A gente se vê por aqui, até lá!